Fala pessoal, vamos dando continuidade aqui, vamos voltar no nosso código, né? A gente já entendeu as correlações e agora a gente vai começar a focar no nosso modelo, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é converter os nossos valores por formatos de matriz. Então a gente vai chamar lá o eixo X que a gente tinha definido, a gente vai chamar o comando reshape, vai passar o parâmetro -1, que quer dizer que eu não quero que ele mexa nas minhas linhas, e quero que ele mexa nas minhas colunas. Tá? Eu vou fazer isso para o x e para o y e já te explico o que acontece. Então, vou para o x e vou para o y. Tá? Então, você chama o eixo x, chama ele novamente, chama o comando reshape, coloca -1 e 1. Tá? Esse comando reshape ele vai converter os nossos dados para um formato de matriz. Tá? Até então estava no formato de lista e agora ele vai deixar no formato de matriz, que a gente vai passar isso para o modelo, para a gente poder treinar os dados no nosso modelo de Machine Learning. Tá? Agora a gente vai começar a focar no nosso modelo. E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é dividir os nossos dados em treino e dados de teste. Para a gente fazer isso, primeiro a gente precisa importar aqui uma função da biblioteca sklearn. Então a gente vai chamar lá sklearn.modelselect import train test split. Tá? O que essa biblioteca vai fazer? Ela vai dividir os nossos dados entre dados de teste e dados de treino. Basicamente, ela vai dividir em duas fatias e a gente vai escolher qual percentual da fatia a gente vai usar para treinar, ou seja, que ele vai usar para aprender, e qual que ele vai testar, né? Aquele que ele vai aplicar a prova para saber se ele passou de ano ou não. Né? Então a gente vai definir o seguinte, ó. A gente vai fazer o X treinamento, o X teste, o Y treinamento e o Y teste. Tudo isso a gente vai chamar aqui igual. Vamos chamar aquela função lá de cima, a train test split, e vamos abrir parênteses. Tá? Aqui o que acontece? A gente vai dividir os dados. Uma porcentagem em treinamento, uma porcentagem em teste, em ambas as partes, tanto para treinar quanto para testar nas minhas variáveis de salário e nas variáveis de limite. Tá? Vamos digitar aqui, ó, vamos colocar o eixo X, que eu já vou explicar, o eixo Y, e vamos chamar outro parâmetro, que é o test size, igual, vamos pôr 0.20. Tá? Aqui, gente, o que vai acontecer? O nosso modelo vai usar esses dados para treinar e nós vamos usar esses dados para fazer nossas previsões. E a gente vai usar esses dados para a gente verificar se nosso modelo fez a previsão correta ou não. Basicamente é isso. Tá? E aqui a gente passou o eixo X, né, que é os nossos dados que a gente definiu lá em cima, o eixo Y, e a gente está definindo que ele vai dividir 20% dos meus dados para teste. Então, 80% dos meus dados vão ficar aqui em treinamento e 20% dos meus dados vão ficar para teste. Tá? Então, é só você vir, rodar o comando e automaticamente ele já vai fazer a divisão. Tá? Se a gente quiser conferir, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o comando len do Python. Vamos calcular aqui, ó, x treinamento. Né? Vamos dar um print para ele mostrar na tela. E o len, vamos chamar o len novamente. E vamos passar o x-test. E vamos fechar o nosso print. Lembrando que a gente tinha 99 linhas, certo? Olha lá. Então, o nosso treinamento ficou aqui com 79 e o nosso teste ficou com 20. Aí a pergunta é, poxa, quanto que eu devo colocar para treinamento, quanto eu devo colocar para teste?
Aqui vai muito da interpretação do problema que você está lidando. Sem registros, seria muito pouco para a gente treinar um modelo de machine learning. Mas como os dados já estão bem correlacionados, não vai ter problema a gente testar com 20%. Mas aqui, normalmente, a gente usa 30%, 25%, depende muito do problema, tá? Acho que assim com o tempo você vai pegando mais problemas para ir resolvendo, aí você vai entendendo melhor como fica a divisão aí dos seus dados entre dados de teste e dados de treino, tá? Se eu colocar 30 aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, ó. Tá vendo ó, que ele mudou, ó, 69 e 30? Ou seja, nosso modelo vai treinar com 70 valores e depois a gente vai testar ele com 30, né? Eu posso colocar 0.25, por exemplo. Tá vendo? Ele já faz a alteração automaticamente. Vamos voltar para os 20. Tá? E aqui, gente, ele faz a divisão aleatoriamente. Tá? Esqueci de comentar isso. Legal? Gente, eu vou encerrar a aula aqui, porque depois a gente vai entrar na parte da função da regressão linear. Tá? Então eu vou encerrar aqui, só para você fixar essa parte da divisão dos dados de teste e os dados de treinamento, tá bom? E depois a gente vai começar a construção do modelo das funções, da função da regressão linear, tá bom? Então até a próxima. Tchau, tchau.